Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria ter você aqui comigo para mais uma palavra abençoada da parte de Deus. Nos próximos minutos eu gostaria de pregar uma palavra que Deus impactou o meu coração profundamente com o tema Quebre seu orgulho. Sim, muitas pessoas precisam ser quebradas no orgulho. Às vezes ela não alcança os propósitos divinos, não recebem as bênçãos de Deus ou portas se fecham por conta de orgulho. Então, não seja uma pessoa como essa. Se você é uma pessoa orgulhosa ou você conhece alguém que é orgulhoso, você precisa ouvir esse vídeo para ser abençoado e poder ajudar outras pessoas. Mas antes de eu começar, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para te ajudar a quebrar o seu orgulho, ajudar a ministrar a palavra em outros corações, para você refletir acerca do Evangelho e ser abençoados. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje, irmãos. A palavra de hoje se encontra no Antigo Testamento, livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, que diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Irmãos, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre o orgulho, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a entender sobre a Bíblia, a gente vê que há uma série de testemunhos poderosos na palavra de Deus, testemunhos transformadores da vida das pessoas que receberam Cristo. A gente consegue ler ali no Novo Testamento a mulher do fluxo de sangue que sofria com hemorragia há 12 anos, que ela não conseguia mudar a história dela, tinha gastado todo o seu dinheiro na época, perdido família e todas as coisas com a medicina. E ela, com muita humildade, ela busca o Senhor Jesus e toca na orla do Mestre. E aquilo foi suficiente para curar ela. A gente vê o testemunho também de Naamã, a história de Naamã, que tem que descer o rio, o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes para que a lepra saia do corpo dele. A gente também, fazendo um tour assim pela palavra de Deus, vamos por assim se dizer, quando a gente chega em Salmos, capítulo 51, a gente vê os relatos do rei Davi. E olha que Davi, irmãos, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O que eu aprendo com isso? Que mesmo que você seja segundo o coração de Deus, mesmo que você seja uma pessoa que aceitou Jesus, batizou nas águas, frequenta a igreja, se você não controlar as suas emoções, se você não controlar e quebrar o seu orgulho, você pode cair. A gente vê a história de Davi com Betseba, onde Davi deveria estar na guerra e ficou em casa. E aí ele caiu em adultério com Betseba, assim gerando uma criança fruto de um adultério. Mas a gente também vê todo o sofrimento de Davi. As pessoas gostam muito de falar que Davi pecou, que Davi pecou, que Davi pecou. Realmente, irmãos, Davi pecou, mas poderia ter sido eu ali, poderia ter sido você ali. Talvez, a gente poderia ter feito coisas ainda piores. Então, não julgue ninguém. Mas, ainda dentro do contexto de Davi, a gente percebe no Salmo 51 o verdadeiro arrependimento de Davi. Davi era uma pessoa quebrantada, em suas palavras de modo brilhante, ele fala sobre isso. Embora muitos de nós julgassem Davi por sua atitude, ele mostra literalmente aqui, como eu falei em Salmo 51, um coração quebrantado, contrito, que fez toda a diferença. E por conta disso, ele foi abençoado. Às vezes as pessoas pensam assim, o que tem em Davi que fez Deus amar tanto Davi? Sabe o que foi, irmãos? Coração quebrantado. Às vezes pode ser que a pessoa errou muito menos que Davi, mas não tem um coração quebrantado. A prova disso é Saul. Saul não fez a metade dos erros de Davi. Só que Saul, o rei Saul, foi rejeitado por Deus. Mas Davi foi aceito. Por conta do quê? Exatamente disso.
dê um espírito quebrantado e um coração quebrantado. É o que fala Salmos. Então, a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é: o que você tem feito para vencer, o seu orgulho? O que você tem feito para quebrantar diante de Deus o seu orgulho? É importante que a gente aprenda a quebrar o nosso orgulho, irmãos. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, eu era muito orgulhoso. Eu sempre tive uma certa aptidão com a palavra de Deus. E quando eu era muito novo na igreja e ainda sem orientação devida, que eu estava começando, eu comecei a encher o meu coração de orgulho, porque eu me achava melhor do que as outras pessoas, que os meus colegas obreiros. E eu me lembro um dia específico, onde Deus, Ele deixou eu entrar numa situação que eu tinha que levar uma palavra. Deus tirou o entendimento da palavra de mim, eu fiquei desesperado. E eu me lembro que eu comecei a chorar e as pessoas não entenderam ali, O culto estava rolando, eu tinha que levar uma palavra de pregação de aproximadamente uns 15 minutos e eu comecei a chorar, só que o meu choro era de desespero, porque eu não conseguia mais entender nada da palavra de Deus. E Deus pode fazer isso, irmão, sim. E o que aconteceu? Eu me lembro que Deus disse assim para mim: por que você se acha melhor do que os teus irmãos? Porque você estudou? Você não é melhor que os seus irmãos em nada, André. Eu me lembro muito bem dessas palavras, irmãos. E o Senhor, Ele disse isso para mim. Ele assim, se você prega, se você fala, se você ganha almas, tudo que você faz, porque eu concedi esse dom para você. Até o copo de água que você bebe é porque eu decidi que você deve beber. Então não se ache melhor do que ninguém. Nossa, irmãos, aquele dia para mim foi uma grande lição. O meu orgulho foi quebrado naquele dia, porque eu me achava melhor do que ninguém. Nunca devemos nos achar melhor do que ninguém. Seja humilde para admitir que você não é melhor do que ninguém. Seja uma pessoa humilde para admitir os seus erros, as suas falhas, quando você erra com as pessoas, quando você está errado com relação ao seu marido, ou à sua esposa, aos seus filhos. É muito importante ter um coração quebrantado, irmão. Vou ler de novo aqui para que fique gravado no teu coração. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado. Às vezes a pessoa quer estudar, fazer teologia, ir para a igreja, fazer campanha, subir o monte, quer participar de congresso, missões, quer dar oferta, quer dar dízimo, mas tudo isso é bom, irmãos. Mas Deus ainda prefere um coração o quê? Quebrantado. Deus ainda prefere que realmente você tenha um espírito contrito, porque Deus fala que Ele não vai desprezar. Mesmo você que errou, você que falhou, você que cometeu qualquer tipo de pecado, irmão, saiba que Deus está disposto a lhe perdoar. Não fique longe da presença de Deus. Então que você decida hoje a se quebrantar, experimente um milagre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sabemos que falar sobre orgulho é uma coisa difícil, mas sabemos, Senhor, que há muitas pessoas aqui conectadas comigo, que pode ser que tomaram muitas decisões por orgulho e quebraram sua cara. Ou ainda estão quebrando a cara por forma de se dizer, estão pagando, Senhor, por suas decisões. Talvez perderam a tua presença, talvez perderam a dignidade, a moral, a família, o emprego, perderam muitas coisas na vida. Mas que eles nunca percam o Senhor. Que o Senhor ouça a oração deles neste momento. Que o Senhor possa liberar o perdão sobre a vida deles. Que eles possam se tornar pessoas humildes para reconhecer os erros cometidos, para não errarem mais, porque o Senhor não despreza aquele que tem um coração quebrantado. Te pedimos também, Senhor, nesta manhã, nos ensina a ter um coração que te agrada, nos ensina a ter um coração quebrantado e contrito, Senhor, porque queremos sempre estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos,
que essa palavra fique no seu coração. Se você gostou dessa palavra, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar. Se você tem algum testemunho, deixe o seu testemunho aqui nos comentários que eu quero ler o seu testemunho, tá? Isso edifica a vida de outras pessoas e ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas para ser abençoadas. E não se esqueça, irmão, não seja orgulhoso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, quebra esse orgulho se inscrevendo aqui. Que Deus abençoe você, tá bom? Te aguardo aqui e até o próximo vídeo.